Então, vamos continuando aqui essa aula de estudo anatômico aqui da... Peraí que tem duas pessoas esperando. Muito bem. Admitir. Está chegando aí. Então, nós temos aqui, então, desenhando no superior. A mesma coisa, só que no superior. E o que mudou no superior? Que inverteu. Do lado lingual, são as cúspides de trabalho, que são vermelhas, e do lado vestibular, o azul. No caso, eu estou usando essas cores aí, tá? Muito bem. Então, olhando o oclusal aqui, também, olha lá, ela deu uma escorrida no amarelo aqui, não ficou legal, tá? Mas você olhando, tanto pela teoria, né, que a gente já sabe, olha lá, aquela cúspide ela está desviada para mesial, né? A cúspide lingual do primeiro pré-superior, ela está um pouquinho para mesial. Né? Então a gente já risca ela aqui, vai mostrar esse desvio. Para vestibular já está mais reta aqui, né? Então essas daqui são mais centralizadas. Então aqui um lapisinho mais fino vai ficar mais legal, vai ficar mais legal. Tá? Aqui, por exemplo, está faltando uma. Né? Então, nós temos aqui uma aresta transversal direcionada para outra, formando a ponte de esmalte. Mas, hoje em dia, né, que a gente já segue mais o Glauco Fioranelli, então, Fioranelli, Naré, eu acho que é Ranelli. Granelli. Isso. Então, nós temos aqui duas arestas transversais. Uma que se direciona lá para aquela outra aresta transversal e outra que forma ponte de esmalte aqui, né? Então, a aresta transversal vestibular da cúspide mesiolingual direcionada para a aresta transversal lingual da cúspide vestibular. Tá? Então, esse direcionamento formando a ponte de esmalte. E outra aresta que tem aqui. Por quê? Porque essa cúspide, como a gente cansou de falar, ela tem 5 arestas e 5 vertentes. É uma cúspide, dá para até mais ou menos já ver esse pentágono que existe aqui, né, que forma nessa cúspide. Tá? Mesma coisa nessa daqui, esse volume normalmente não vai para lá, não forma essa ponte de esmalte. Normalmente ela cai aqui no meio do sulco. Tá? Esse volume maior normalmente tende a cair no meio do sulco. Nesse caso aqui estava meio direcionado aqui para a ponte de esmalte e a gente no modelo a gente vai fazer como está no modelo, né? Para realmente comparar essas variações anatômicas que existem entre os modelos, entre as pessoas. Tá? Aqui faltou uma arestinha transversal aqui, também lingual, né? Vestibular aqui dessa cúspide distolingual, tá? Então, uma outra aresta aqui. A gente vai tentar, acho que grafite seria até o ideal, essa parte que é mais difícil de enxergar, pegar uma grafite 0,5, né? E vir traçando essas arestas transversais. Daí você tem que enxergar o direcionamento, porque vai ajudar na hora de esculpir, tá? Então, vamos seguir em frente. Marcelo, dá para fazer com grafite colorido, não dá? Também, fica até mais legal, também dá, sim. Se você pode fazer todas com grafite colorida, né? Cada uma de uma cor, aí vai ficar todas bem fininhas. É verdade. Beleza. E o modelo, se fizer branco, eu não sei se vocês já fizeram, alguns compraram gesso branco, nessa hora fica legal, né? De desenhar com modelo branco, tá? Então, você vai ter o quê? Um geralzão dos direcionamentos das arestas. E aí a gente vai finalmente usar, né, o articulador e o motor, né, que vocês devem estar bastante ansiosos, né, para fazer isso daí. A gente vai, antes de fazer isso aqui, ou depois, eu não sei ainda, e talvez eu inverta, e provisório fique para o finzão. Tá? Porque a gente está falando de oclusão, vai fazer provisório, vai esquecer tudo. Então, talvez eu emende já aqui no Peter Thomas, e a gente já chega esculpindo esses dentes, e aí já um passo para o segundo semestre, né, que são coisas mais laboratoriais, fazer o provisório. Tá? Mas nós vamos pegar o motor e cortar esse dente fora. Tá? Então, cortar o dente fora para a gente treinar. Né? Não vamos fazer um trabalho que encaixa, por exemplo. É só para treinar a escultura. Tá? E aí nós vamos desenhar naquele modelo as linhas que estão
nos dentes ao lado. Então, a gente tem aresta longitudinal, tem aresta longitudinal, tem aresta longitudinal. Então, como elas estão se alinhando, a gente vem aqui e transfere essa linha para o modelo, porque já não tem mais aqui, né? Nós vamos ter que construir, certo? Então, onde vai ser essa aresta longitudinal, agora que eu vou construir? Vai ser aqui. E lá na lingual, onde vai ser? Vai ser aqui. Então, a ponta, a aresta transversal, ó, tem um pouquinho de linha aqui, a gente sabe que ela estava aqui. Então, a gente cruza com aquela, cruza. Aonde cruzar, ó, aqui vai sair um cone vermelho, ocluindo no dente de cima, aonde tem que ocluir, a gente já vai ver, né? Mas essas linhas, sabe, são para orientar para onde eu começo a cera, tá? Não precisava nem fazer colorido, na verdade a gente tem que saber que é essa linha, que é longitudinal, cruzando com a transversal, tem um ponto, e vai cobrir com cera, você não vai mais ver esse colorido. Então, poderia fazer de grafite. É legal passar uma cera derretida, ó. Reparem o alinhamento. Ó. Essa linha verde não pode ficar aqui na frente, ó, porque senão não vai alinhar com a linha verde que está aqui, com a linha verde que está ali, né? E nem pode ficar aqui dentro. Então, você tem que tentar manter esse direcionamento delas. Tá? Você tem o outro lado também, para conferir que está inteiro, não desgastou dente do outro lado, então está inteirão, tá? Então, é legal aqui nessa superfície aqui passar ou um super bonder para a cera grudar bem, né? Ou derreter bem uma cera. Tem uma cera pegajosa, que é amarelinha, que você passa ela, tem cheiro de mel, você derrete bem, ela penetra e gruda bem os seus cones de cera ali, né? Então, reparem aqui, ó, essa oclusão. Se você tem um trabalho, você vai falar, ué, que oclusão que é aqui? Né? Será que eu faço esse dente que eu tenho que fazer aqui? Será que é dente a dente ou dente a dois dentes? Então, você vai olhando aqui o padrão que está nesse paciente, olha lá, bem entre os dentes, ó, bem entre os dentes. Olha o canino aqui indo bem entre os dentes. Então, você tem que respeitar. Se você faz dente a dente, vai parecer que ele está torto, vai parecer que ele está fora do conjunto, não fica bom. Então, a gente, nesse caso, vai respeitar e direcionar essa ponta de cúspide para entre os dentes. Então, aquela cerinha que eu fiz ali, que eu comecei, eu estou direcionando para entre os dentes. E vai subindo. Ela tem que ir bem entre os dentes, alinhado com o suco principal ali do dente superior, do premolar, né? Não pode ter nem muito para lingual, nem muito para vestibular, entre os dentes, direcionada alinhada com o sulco principal, né, mesiodistal, do primeiro pré que está ali. Então, né, nem muito para vestibular, nem muito para lingual. É uma cúspide de trabalho que está ocluindo entre os dentes. Ela não vai encostar nem numa crista marginal aqui e nem na outra crista marginal ali. Ainda, porque depois, a gente lembrando aqui, ó, ela está indo entre os dentes aqui, ó, só que ela não troca no canino, toca no pré. Isso aqui é o esquema do Paulo Cano, tá? Estou mostrando aqui que o Paulo Cano também usa essa técnica, ó, de fazer os cones e direcionando primeiro para onde oclui, tá? Né? A oclusão do dente. É isso que eu estou fazendo, tá? Então, olha lá, direcionei entre os dentes, agora eu acrescentei um verde, que esse verde, sim, vai tocar na crista marginal. Contato cúspide e crista. Então vai ter um pontinho de contato. A gente vai subindo esse verde e vai fechando, vai subindo o verde e vai fechando. Quando encostar, significa que você conseguiu um ponto de contato, né? Na mesial já não encosta, porque o canino aqui, geralmente, a crista marginal acaba não encostando. É só um pontinho de contato mesmo aqui, tá? Eu vou tentar colocar o vídeo, tá, dessa sequência. Vamos ver se a gente consegue ser mais rápido. Tá? Põe o som baixo, mano. Isso eu vou. Tenta colocar baixinho. Sim. Senão não dá para escutar você falando. Então, estamos aqui. Ou estamos aqui? Espera aí. Fiz besteirinha. Ah, não. Tudo bem. Só um segundinho para... Só um segundinho. Para aí, filho. Para, filhinho.
Ele demora para pegar a tela cheia. Isso, agora eu gostei. Ok. Tá baixinho o som, né? Tá baixinho? Tá. Bom, então temos aí essa oclusão aí. Desgastamos o dente. Estou marcando as arestas que eu falei. Arestas longitudinais, arestas transversais, aresta longitudinal, aresta transversal. E estou passando aquela cera pegajosa, bem derretida, para que não caia tudo. O modelo não pode estar molhado, senão não prende, não cola. Estou começando a subir essa cúspide de trabalho, indo em direção aos dois dentes superiores, o canino e o primeiro pré-superior. E eu vou fechando ela e vendo se está indo entre os dentes superiores. Tá? Ela quase encosta ali, mas não encosta. Aí eu venho colocando o verde. Está meio sem apoio, assim, então dá umas tremidinhas. Mas é só para vocês verem. Sobre a linha verde, eu vou colocando a cera verde. Então, fazendo a aresta longitudinal dessa cúspide. Até encostar. Então, eu ponho a cera e vou fechando. Ponho a cera e vou fechando. E quando encosta, dá uma amassadinha, que você conseguiu um ponto de contato. É bom isolar o dente de cima para a cera não grudar. Um isolante como isolite, né? Então quando você abre, a cera não gruda, né? Então ali já consegui encostar em dois dentes, inclusive, tocou nos dois, mas não precisa tocar o canino aqui, tá? Então a gente pode remover se o dente ficar meio sem a ponta definida, né? O importante é tocar na crista. Aí eu fiz a aresta transversal, em cinza, nesse caso. Pode isolar com vaselina? Vaselina não é legal. Às vezes a cera mistura com vaselina, mas isola. Ela deixa uma camada grossa, meleca. O isolite é mais legal. Então, eu padronizei esses dentes, eu fiz arestas transversais cinza, arestas longitudinais verdes, ponta de cúspide de trabalho vermelha e vertentes em branco. Então, preenchi tudo de branco. Tá? Mas para que isso? É para você entender do que é formado o dente e as cúspides. Olha as arestas transversais, todas paralelas, ó, uma paralela à outra. Tá? Então, agora a aresta transversal lingual, da cúspide vestibular. A gente vem dando volume, para fazer o outro lado da pirâmide. Aí depois, vertente triturante mesial e vertente triturante distal, de branco, e formou a pirâmide, né? Aí que eu falei, ó, crista marginal, vamos fazer de outra cor. Então, nesse caso, eu estou fazendo laranja. Reparem que eu já fechei e a cúspide superior, que é a lingual do superior, do primeiro pré, já amassou a cera laranja ali, né? Porque tem um toque, né, ali, né? Então, na fóssula distal. Então, estou fazendo a cúspide de balanceio de azul, a cúspide pequenininha ali da lingual. Estou fazendo aresta longitudinal distal, aresta longitudinal mesial. Né? Então, aquela piramidinha do primeiro pré-inferior, bem pequenininha, quase uma cúspide, um símbolo. Né? Então, naquela região que eu estou cotejando, vai ter um ponto de contato, né? A fóssula distal. Segundo alguns autores, não tem contato nesse primeiro pré. Tá? Maísa chegando. Então, dei uma reforçada na aresta transversal, a internet está sofrendo, né? Então, preenchi vertente lisa, mesial e distal. E ali, agora, a fóssula distal, que é onde tem um contato. Ai, meu Deus do céu, vamos, fio. Aí. Estão vendo essa mensagem aí, né? Que é animador. Nem o mouse está aparecendo. Aê, aguarde. Ok. Bom. Coisa rápida. Deixa eu voltar aqui, que eu estou em transe. Em transe, stop, share. Aê. Bom, pessoal, deu para acompanhar o vídeo? Deu, professor.
Tranquilo? Então, você vê, assim, ali no final a gente bateu o carboninho, não deu para... Eu estou tentando voltar aqui para vocês verem, peraí. Só um segundo. Aqui, ó. Que agora parece que destravou. Vai. Então, estou fazendo a crista marginal, preenchi a mesial, preenchi a parte lingual. Agora estou fazendo os sulquinhos, distal, bati o carbono. Então, é aqui que eu queria mostrar. Eu consegui fazer... Às vezes você tem uma mancha grande, por exemplo. Você bate o carbono, tem uma mancha vermelha grande aqui. Mas você sabe que a cúspide lingual está vindo ocluindo aqui. Então, você pega um instrumental fino e divide com um Y, né? Com um Y. Então, fica daquela mancha grande, sobram 3 pontos. Então, você conseguiu 3 pontinhos aqui, que é tripoidismo. Aqui, o importante era só esse ponto de contato. Esse ponto teve também entre os 2 dentes, entre o canino e o pré. Mas aqui, talvez não precisasse. Poderia remover aqui no canino, né? Não tem necessidade de encostar, tá? Então, mas é entre os 2 dentes. Ficou nítido que é uma oclusão dente a 2 dentes, tá? Então, perguntem, enquanto eu acho um outro vídeo aqui que eu quero mostrar para finalizar a aula de hoje. Perguntem alguma dúvida. Então, ficou claro que a cor da cera, eu fiz a cor que está sendo pintado ali, o modelo, né? Então, se o modelo eu pintei de vermelho, aí eu fiz a cúspide vermelha, né? Só que, então, se a gente vai ver que cor que nós temos na cera? Ah, eu tenho marrom. Ah, então eu vou pegar o lápis marrom e vou usar em tal lugar que eu vou usar a cor marrom. É para ter uma... Era aí, consegui achar o vídeo. Para ter uma coerência, tanto quando você pintar, ter a mesma cor de quando você está esculpindo, para você memorizar, né? Que vermelho vai ser cúspide de trabalho, etc. Deu para entender isso daí que eu falei? Tudo bem? É que eu estou falando enquanto eu estou fazendo outras coisas, então já viu, né? Bom, vou para mais um vídeo. Pelo jeito está alto o som desse vídeo. Deixa eu baixar um pouquinho. Esse aqui é um vídeo de oclusão dente a dente. É a mesma coisa, só que menos pessoas possuem esse tipo de oclusão, né? Então, 5% das pessoas possuem esse tipo de oclusão, das pessoas que possuem oclusão normal, 5%, e às vezes a gente se depara com uma oclusão assim, e aí é interessante que você saiba o que fazer, né? Então, estão vendo aí? Essa oclusão é cúspide fossa, né? Então eu começo a fazer o cone na intersecção das linhas, subindo para a fóssula. Quando eu fechar o articulador, vai estar direcionado, olha lá, para a fóssula mesial do superior. Né? E assim nós vamos fazendo as arestas longitudinais. Né? Se ela está indo dente a dente, dentro da fóssula, todas as cúspides de trabalho que a gente construir vão conseguir tripoidismo. Então a gente vem na aresta longitudinal acrescentando até encostar. Reparem que amassou um pouco a cera ali na aresta longitudinal, já conseguimos um ponto. Vamos acrescentando agora na aresta longitudinal distal dessa cúspide vestibular e vamos fechar e conseguir outro ponto. Né? Já temos um bipoidismo. Né? Então as duas arestas
encostando. O cone vermelho deve ser o maior do que as arestas para que a ponta fique no lugar certo. E faz lateralidade esquerda, lateralidade direita, né? E aí a gente consegue ver que essa cúspide está passando por sulcos de trabalho, sulcos de balanceio, sem trombar em ninguém. E aí a gente continua esculpindo. Agora as arestas transversais, nesse caso a aresta transversal vestibular da cúspide vestibular do segundo premolar inferior, esse daí é o dente 35, então fazendo a cúspide vestibular, a vertente lisa mesial em branco dessa cúspide, e logo mais vertente lisa distal dessa cúspide. Com o Hollenbeck, a gente dá um acabamento, tira os excessos. Se tiver um dente por cima do outro, a gente separa, né? Cria aquele espaço interdental, né? As ameias, né? Então, vamos acrescentando a cera na aresta, na vertente lisa distal agora. E essa cúspide vestibular desse dente está pronta, né? Então, ela está ocluindo dentro da fóssula mesial do segundo premolar superior. Vamos agora tentar fazer o tripoidismo, que fica na fossa distal, né? Na fóssula distal desse dente. Então, estou acrescentando, né, cera cinza na aresta transversal lingual da cúspide vestibular. Depois, na vertente triturante mesial para formar essa pirâmide. Depois na vertente triturante distal para formar o outro lado da pirâmide. E aí tem um contato, hein? Aí vai ter um contato por aí, é na fóssula, né, distal desse dente inferior. Olha lá, já deu uma amassadinha. Né? A cúspide está vindo ali. Eu tenho que transformar aquele amassado numa fóssula distal. Né? Eu tenho que fazer ali um Y para que toque em 3 pontos, exatamente naquele amassado. Então, vamos ter a cúspide lingual do segundo pré-superior ocluindo na fóssula distal desse segundo pré-inferior. Estou fazendo as cristas marginais. Né? Então, ela toca no dente vizinho. Né? É importante ter esse ponto de contato, né? Tocando na área mais volumosa desse dente vizinho, tanto o 34 como o 36. Né? Vamos começar a construir as cúspides de balanceio. Nesse caso, é um dente tricuspidado. Estou subindo 2 olhinhos de siri ali. Olha o rock and roll aí. E aí a gente subiu, então, essas 2 cúspides de balanceio. Tá? A gente se baseia pela altura dos dentes vizinhos, né? E também pelo outro lado da arcada. Né, a altura dessas cúspides, porque elas não estão ocluindo em nenhum lugar. Essas são cúspides de corte, tá? Fazendo arestas longitudinais em verde, a mesma coisa. Arestas, olha lá, o perímetro oclusal, dá para ver já o perímetro oclusal, que é importante estar no mesmo formato que o dente do outro lado, o formato do perímetro oclusal. Agora vamos fazendo arestas transversais linguais, das cúspides linguais, né? Então, definindo essa cruz, né? Essa cruz das cúspides linguais, preenchendo todas as vertentes em branco, os espaços em branco, né? Então, vamos preenchendo aí nessa fóssula distal é onde tem o contato, né? Então, estou pondo cera, mas ocluo, né? Ocluo e amasso a cera para ter aquele contato. E vou fechando todos os espaços de branco, as vertentes mesial e distal de cada cúspide. Tiro o excesso com o Hollenbeck. Vamos dividir aquele contato em 3, vamos dividir a pizza em 3. Então, fazendo um Y e aquela mancha que estava tocando o carbono, a gente vai diminuindo e fazendo o suco para cá, dividindo a fóssula, dividindo o Y, que tem ali o sulco de trabalho. A fóssula mesial não toca ninguém ali, está tranquilo, né? Mas conseguimos assim que ocluísse esse dente nos lugares corretos. Onde são os lugares corretos? Né? Seriam, então, na fóssula distal aqui desse dente, né? Então, consegui aqui 3 pontos de contato na fóssula distal,
Tem aqui, 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 né? 3 pontinhos, são pequenininhos os pontos. Mas quando eu bati o carbono, tinha uma mancha grande. Então eu fui lá, dividi a mancha, consegui manter um pontinho aqui, né? Um pontinho aqui, outro ali. E da mesma forma, essa cúspide, né, que está entrando na fóssula mesial, não está mostrando. Aqui tem uma manchinha, outra manchinha, outra manchinha, são 3 pontinhos que eu estava tentando entrar também dentro da fóssula do superior. Então, 6 pontos nesse aqui. Naquele outro pré-molar, ele tinha apenas 4 pontos, né? Uma na vestibular e 3 na fóssula distal, o outro que eu mostrei. Tá? Então, é uma técnica que, mas o dente não está lindo, né? Então, a gente vai, na verdade, é mais ainda um estudo da função. Essas cores, assim, não fica um trabalho no final, não dá destaque para o sulco, não dá destaque para as cúspides. Tem algumas técnicas didáticas que faz cada cúspide de uma cor, dá um efeito mais bonito até, tá? Mas o intuito dessa técnica realmente é entender o direcionamento das arestas. E elas estando de cor diferente, ajuda nesse aprendizado. E depois, quando a gente tem o articulador e está movimentando a cúspide de trabalho, a gente consegue memorizar essa cúspide de trabalho, quais são as cúspides de trabalho, tá? Então, essa é a ideia dessa técnica aí, que é o enceramento progressivo. E olha que legal, a gente olhando aqui, então, a técnica, né, que eu estava mostrando para vocês, quando a gente faz o dente, tende a fazer de uma cor, por exemplo, espera aí, por exemplo, aqui, vocês estão vendo, né? Tudo bem. Então, o dente tende a ficar mais fácil de visualizar os detalhes, o suco de desenvolvimento e tal. Aí, quando a gente vai fazer uma linha no meio, vai ter uma cera aqui de alguma cor diferente, né, que simboliza o quê? Né, a aresta transversal. Então, polui um pouco a escultura, né, mas é só para um estudo, né, da função desse dente, tá? Então, ó, aqui para você entender, ó, eu fiz o pontinho vermelho, a cera também é vermelha, para eu lembrar que é a cúspide de trabalho, né? Então, aqui o pontinho é azul, aqui a cera vai ser azul também, para a gente lembrar que é a cúspide de balanceio, né? Então, se eu pintei de verde aqui, então eu preciso de uma cera verde, né? Então, a gente vai ver as cores de cera que a gente tem, né? As cores da cera, tenho 10 minutos. A cera que a gente tem, eu tenho amarelo, eu tenho marrom, tenho a roxa, tenho a branca, tenho azul. Então, a gente vai usar essas cores e vamos fazer uma relação, né? O que tiver aqui vai estar ali, certo? Então, esse estudo da anatomia. Então, eu estava complementando aqui, ó, por exemplo, o superior, a mesma coisa, só que esse aqui é uma foto do livro do Paulo Cano, né? Que é uma técnica que ele também preconiza, então, o enceramento progressivo, né? Então, ó, ele fez a mesma coisa, a aresta, só que aqui foi uma ponta de cúspide que era de corte, não é aquela que dá tripoidismo, que oclui em algum lugar, ela fica para vestibular, né? Ela não é VIPS, né? É palatina, ela é vestibular superior, não é não é das VIPs. Então, ele fez primeiro, então, seguindo o direcionamento do canino, ele fez a altura da cúspide, né? Quando a gente faz vestibular, a lateralidade, né? Essa ponta de cúspide, ela tende a passar entre os dentes inferiores e não tem trombada, né? Porque ela faz esse corte aqui, é uma cúspide de corte, na verdade, assim, né? Uma cúspide de corte. Ela tende a passar entre os dois dentes inferiores. Então, a partir daí, a gente esculpe a vestibular toda. No nosso caso, a gente vai fazer mais uma cor aqui na frente, que é a aresta transversal. No dia a dia, vai tudo de uma cor só, mas a sequência é quase que a mesma. Sobe a cúspide e faz as arestas, e depois completa a vestibular e a lingual. Então, é uma forma progressiva de fazer o dente. Então, a gente tem que lembrar a anatomia do dente, também uma foto do livro do Paulo Cano, né? Então, é importante que a gente saiba esses conceitos e na hora de a gente fazer as arestas longitudinais,
a gente seguir o mesmo ângulo que tem os dentes vizinhos, né? Então, a ponta de cúspide, as arestas longitudinais, elas não vêm reto. Às vezes a gente está preocupado muito com a cor, né? Ah, aqui é vermelho, aqui é verde para um lado e verde para o outro. É porque a gente não está com a mente aberta ainda do formato do dente. A gente está pensando só na pirâmide que tem uma aresta para cada lado verde. Mas não é isso que é importante. É importante que você veja os dentes vizinhos, o direcionamento dessas arestas, né? Elas não vão reto uma para cada lado. Peraí, como é que está o dente do lado? Como é que está o dente da outro lado da arcada? Né? Que vou tentar copiar o outro lado da arcada. Essa boca que a gente vai estudar, ela é didática, ela está com a boca completa. Então, se a gente desgasta um, a gente vai ter um para referência, né? Para que a gente está começando, a gente está estudando, então a gente vai ter alguém para copiar, né? Então, ó, esse direcionamento, no final, esse desenho aqui, ó, é importante, antes de você completar com cera dentro, né? É importante que a ponta e o verdinho, a crista marginal, já esteja com essa, vou chamar de boca, essa boca aqui vai ter que estar a mesma quantidade aberta que o dente do lado. Não pode estar muito aberto, um buracão no meio. Você olha, tem uma piscina gigante a sua cera, assim, muito maior do que o outro. Então, quer dizer, o dente não vai ficar parecido. Então, você tem que mudar a posição das arestas, fechar, né? Ocluir para entre os dentes essa cúspide, né? Respeitando a função, né? Então, a gente vai ter que tentar conciliar forma e função, estética e função, certo? Então, assim, nós vamos fazer primeiro a ponta de cúspide de trabalho, eu acho mais fácil a gente começar com a cúspide de trabalho e depois as arestas longitudinais, transversais, vertentes e depois os sulcos, tá? Então, ali, toda aquela sequência que eu fiz, ó, essa piscininha aqui é que eu tô falando, ela tem que estar, ó, no mesmo formato que o outro dente do outro lado, né? Então, aí você vai começar a completar as arestas transversais, tá? Até o dente ficar pronto, tá? Então, aí depois a gente faz os sulcos, tentando o sulco desviar dos pontos de contato, para você não remover onde está encostando. Então, se tem uma mancha aqui tocando muito, a gente vai lá, corta a mancha, divide e vai ficar 3 pontinhos encostando. Tá? Aqui é um trabalho de uma aluna de muito tempo atrás, só para a gente ver mais ou menos como que fica, mas dá para ficar bem melhor. É só para ter uma ideia do qual o objetivo do trabalho, né? Todos as arestas têm que estar visível, né? Aqui, ó, repare, não ficou legal, não tem esse X de arestas. Na verdade, essa aresta aqui vem para o meio, essa aqui vem para o meio. Então, a gente tem que tentar fazer com que a cor respeite a anatomia, não pode estar só verde ali, né? Tem que estar o volume maior da aresta também verde. Então, às vezes o volume está aqui, mas o verde está para o lado, não está coincidindo. É isso que vai deixar o trabalho bonito e mostrando a função, tá? Depois ela foi corrigindo, tá? Então, ó, no livro do Paulo Cano, que coisa legal, ó. Então, aqui sem fazer colorido, de uma cor só. Pô, eu sei que esse molar vai ocluir dente a 2 dentes. Então, a cúspide mesovestibular está indo lá, ó, entre os 2 dentes, ó, a primeira cúspide. Eu já estou até imaginando aqui a aresta longitudinal encostando na crista marginal de um, a outra aresta longitudinal tocando na crista marginal do outro, né? Então, vai ter 2 pontinhos de contato em volta desse cone aqui que eu estou crescendo ele, tá? Aí eu entendi. E a cúspide mediana? A cúspide mediana vai no centro do molar superior, olha que chique, bem no meio do Y, só que não encosta. Porque se encostar vai ter um monopoidismo, a gente não quer um ponto no meio, a gente quer 3 pontinhos ali do lado. Então ele chega lá no fundo e quase encosta. Essa hora que é legal do articulador, né? No articulador, a gente faz a lateralidade, no caso é para o lado direito, que esse lado aí que eu estou vendo é o lado direito do paciente, né? Essa cúspide de trabalho aqui, que é uma cúspide mediana, ela vai passando por esse sulco, vai passando por esse sulco, e não tromba, né? Você faz lateralidade,
Oh, beleza, natureza perfeita, né? O que é esse sulco aqui? É sulco de trabalho, é onde essa cúspide trabalha. Os inferiores trabalham aqui contra as cúspides de corte superiores, né? Então ela vai cortando aqui o alimento desse sulco de trabalho. Então a gente já confere no articulador e vê isso daí caminhando, né? Ah, mas tem uma outra cúspide aqui. Legal, olha lá onde a outra cúspide vai. Tem que direcionar para a fóssula, né? Ela não oclui essa última cúspide, mas ela direciona para a fóssula, né? Então nós já temos aqui quase que um rock and roll aí, né? Então, aqui tocando 2 pontos, aqui vai tocar 3 pontos, aqui não vai tocar nenhum. Mas eu estou já imaginando o meu dente aqui, ó a cúspide. Olha, aresta longitudinal mesial, aresta longitudinal distal, aresta longitudinal mesial, aresta longitudinal distal, aresta longitudinal mesial, aresta longitudinal distal. Então já tenho aí, né, as 3 montanhas se encaixando lá no interior, chave de oclusão molar, né? Então, uma foto bonita do Paulo Cano, tá? Do livro do Paulo Cano. Então, aí ele já preenche isso daí, já dando uma aparência, e depois fica faltando o volume da vestibular, que é por último, né? Então, olha lá a oclusão, né? Já conseguiu 2 pontos aqui e já conseguiu 2 pontos ali, tá? Para a nossa técnica, nós vamos ter 3 pontos ali, porque a gente vai, na transversal, vai ter mais um ponto. Tá? Na técnica dele, a vestibular só tem 2 pontos mesmo. Tá correto. Quem vai ter 3 pontos é a cúspide lingual, que está lá dentro. Não estamos enxergando. Ali na lingual vai ter 3 pontos. Tá? São formas de interpretar a oclusão humana. Tá? Todas estão corretas. Aqui ele começou a construir uma cúspide de corte. Repare isso daí, a de corte fica para o lado de dentro, né? Não oclui ninguém. A gente se baseia pelo outro lado da arcada, né? Ou, né, fazendo a lateralidade, ela vai ter que passar bem por aqui, sem trombada. Sem trombada, ela passa entre os dentes. Né? Olha lá, ó. Aqui, ó, essa cúspide de corte, ela vai passar por esse sulco, olha lá. Né? Então a cúspide estava de boa ali, estava longe, mas ainda bem que tem aquele sulco, porque, né, a cúspide de corte consegue cortar sem ter trombada. Estou com pouco tempo para acabar, olha essa aqui. Né? Então, passando entre os... 1 minuto. Então, aí várias fotinhos aí depois do dente pronto, né, pelo Paulo Cano. Né? Olha, Giovana. Que linda! Muito fim de fofinha. semana nada, é quinta ainda, né? Mas aí, então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, eu vou começar a fazer vídeos também de ensinamento progressivo, mais modernos, mais atuais, né? E mandem dúvidas no WhatsApp também, tá? E eu estou para atualizar o sala de aula também, está meio desatualizado, mas tudo que eu tenha feito agora eu vou colocar também para vocês terem a sequência bonitinha lá. Eu vou fazer isso hoje, tá bom? Certo, Então, tá bom. qualquer coisa... Ela já tá moça, Ela né? tá grandona pra caramba, 15 anos já, dança muito.